Deixa um texto aqui com os irmãos, em 1 Samuel 3, do 1 ao 3. 1 Samuel 3, do 1 ao 3. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a luz de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Irmãos, a história de Samuel, né? Os irmãos conhecem. Ana desejava muito ter um filho, orou a Deus, e no tempo do Senhor, Deus preparou Samuel. E Samuel, muito pequeno, foi levado ao templo para ser criado pelo sacerdote Eli. E esse texto aqui que nós vemos fala que os olhos de Eli já começavam a escurecer. E a lâmpada do templo estava se apagando. A lâmpada que nós estamos falando aqui é o candelabro que ficava no tabernáculo, no lugar santo. Irmãos, o candelabro ele era de ouro. E antigamente não havia energia elétrica. O que mantinha o candelabro aceso era o azeite. E o azeite ele tinha que ser reposto pelo sacerdote. Se o sacerdote não repusesse, o nível do azeite ia diminuindo. E aqui fala que a lâmpada estava quase se apagando. Isso significa que o sacerdote não estava repondo o azeite. Irmão, e nesse lugar, irmãos, ficava a arca de Deus. A arca de Deus fala da Trindade presente. Ali estava a Trindade presente, né? Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo. O candelabro de ouro, o ouro fala do poder que representa Deus. O azeite puro que mantinha a lâmpada acesa é o Espírito Santo. E a lâmpada que iluminava é o Senhor Jesus. Irmãos, a necessidade que ele tinha de repor o azeite é a mesma necessidade que nós temos de buscar o Espírito Santo na nossa vida. Aleluia, Jesus, é verdade. Se nós deixarmos de buscar o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o brilho, a luz de Jesus, ela começa a diminuir a intensidade na nossa vida. E a palavra fala que nós temos que ser, né, luz neste mundo, né? Aleluia, isso é verdade. Mas as pessoas têm que olhar para nós e ver em nós a luz do Senhor Jesus. E se nós deixarmos de buscar, irmãos, nós vamos entrar neste quadro que ele entrou. Os olhos dele já quase não enxergavam mais, porque a lâmpada, eu não sei se os irmãos já viram uma lamparina, eu já vi. Quando vai diminuindo o fogo, vai ficando meio que na penumbra. Não fica mais tudo tão claro. E a gente começa a ter dificuldade de enxergar. A nossa visão espiritual vai ficando limitada. A gente começa a não ver mais aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. A gente não vê mais o projeto de Deus. A gente vai ficando acomodado, né? Aquela história de nada acontece, Deus não faz nada por mim. E o que a gente tem feito, né? Para ver as maravilhas do Senhor na nossa vida. Irmãos, eu li esse texto e eu fiquei maravilhada, eu fiquei lendo, meditando em cada detalhe. E eu vi o quanto é importante nós estarmos, né, na presença do Senhor. Aqui estava a arca de Deus, né, a Trindade. A Trindade ela tem que estar em nós também. Hoje nós somos o tabernáculo, né? Deus habita em nós. Nós precisamos buscar todos os dias ser preenchidos, né, pelo Espírito Santo, para que a luz ela mantenha a mesma intensidade. Senhor, quando vier buscar a igreja, nós temos que ser identificados, assim como as 10 igrejas. Quem subiu? Somente aquelas que estavam com as suas lâmpadas acesas e tinham azeite de reserva na botija. E que nós possamos, né, estar preparados para o grande dia do Senhor e que quando Ele vier, Ele possa nos encontrar como as 5 virgens prudentes.
nossa lâmpada acesa e o azeite na botija. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.